Boa tarde, a paz do Senhor Jesus para todos. Venho aqui mais uma vez gravar um vídeo para dizer que Jesus é bom, maravilhoso e o quanto o Espírito Santo faz na vida daqueles que Deus tem propósito. Porque Deus tem propósito na vida de cada um de nós. E eu quero começar aqui lendo a palavra do Senhor que se encontra em Daniel 2, a partir do verso 20, que diz assim: Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, obrigada, Papai do Céu, pela sua santa palavra. Deus querido e santo, que cada pessoa que lê, assistir esse vídeo, Papai do Céu, que o Senhor venha tocar, Espírito Santo, no coração deles para ter uma mudança de vida, que seja uma reflexão verdadeiramente, que venha servir para transformar vidas, porque esse é o objetivo desses vídeos aqui que eu gravo, é para testemunhar do quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor faz, o quanto o Senhor é maravilhoso e o quanto o Senhor quer ajudar, Papai do Céu, salvar, purificar, separar cada um dos seus. Muito obrigada, Espírito Santo, muito obrigada. Essa passagem aqui que eu li, Daniel estava ali prestes a revelar, né, o sonho de Nabucodonosor, uma passagem bem conhecida. E eu, quando vou gravar um vídeo, eu fico sempre pedindo do Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Eu não quero falar de mim mesmo, eu quero ler a sua palavra, quero falar algo de verdade para as pessoas, Papai do Céu. Verdade que eu falo, gente, não é que eu minta, a mentira é de Satanás, mas é porque às vezes a gente pode confundir situações, pontos. O inimigo mesmo, ele se levanta. Quantas vezes eu vejo, às vezes, eu querendo gravar um vídeo, você não imagina a dificuldade que eu tenho para gravar um vídeo. Porque o inimigo sempre quer colocar pedra de tropeço, mas ele é um derrotado, em nome de Jesus Cristo. Jesus já pegou a chave da mão de Satanás, a chave do inferno da mão de Satanás e tem o controle da vida, tem o controle sobre tudo. Mas o que eu quero falar para vocês, testemunhar hoje do poder de Deus, aconteceu em início de 2015. Quando eu tive câncer, em 2014, que tive que voltar para Roraima, em agosto de 2014, tive que voltar ativa, voltar a trabalhar lá. E fui trabalhar, na época, no 2º Distrito Policial, que ficava mais próximo da casa da minha irmã Francisca Estevão, que eu sempre ficava hospedado na casa dela, ainda fico até hoje, quando eu vou a Roraima, que eu voltei de vez para cá, para o Tocantins. E ela é uma mulher de Deus, uma mulher que se separa também para fazer a obra do Senhor. E eu ali na casa dela, chegou umas jovens lá, e conversando com ela, na área da casa dela, falando sobre as dificuldades que estava tendo de congregar, de ter comunhão com o Senhor. E aí elas contando para ela, e ela me apresentou, essa aqui é minha irmã, que veio do Tocantins, está morando novamente aqui em Roraima. E ficamos ali conversando, e aí ela falando da situação, das dificuldades que elas estavam passando, e eu disse para ela: minha irmã, eu senti de Deus de fazer, assim na hora ali eu falei, porque Deus faz essas coisas assim. Eu disse para ela: senti de Deus de fazer uma campanha de oração na tua casa, tu aceita? Aí ela disse: aceito, é de Deus, pois pode marcar que a gente organiza tudo para vocês fazerem a campanha. Aí eu disse: eu e a irmã Francisca, nós vamos lá na casa de vocês para fazer essa campanha de oração. Aí organizamos tudo, a irmã Francisca foi e começamos essa campanha de oração lá na casa, de 7 dias na casa dela. É da Geisa, o nome, só me lembro de uma das senhoras, jovens senhoras. E começamos essa campanha de oração. Logo no primeiro dia, tinha uma criança lá que tossia muito, estava com muita dificuldade.
E aí, no segundo, oramos por ela, ela melhorou. No segundo dia, oramos de novo. Repreendemos o mal ali daquela criança e a criança melhorou. E foi andando a campanha. No penúltimo dia de campanha, era 7 dias, no sexto dia, a gente estava orando. Sempre a gente trabalha em comunhão, eu e a irmã Francisca. Ela também é missionária da Comadé. E a gente sempre se organiza, deixa o Espírito Santo trabalhar. Não é só porque eu disse que tinha sentido de Deus para fazer a campanha que eu ia conduzir a campanha. Não, tinha dia que ela, tinha dia que era eu. A gente sempre trabalhou em harmonia para que o Espírito Santo realmente viesse trabalhar e fazer a sua vontade ali. Porque não adianta você fazer de você mesmo, só ser mecânico, chegar lá e fazer, não, vou fazer uma campanha de oração e ter aquele ritual ali para fazer. Não, a gente tem que deixar o Espírito Santo trabalhar. E louvado seja Deus, a gente se dá muito bem nesse sentido. Uma entende a língua da outra, de fazer uma campanha de oração e tá sempre ali, deixar o Espírito Santo trabalhar. E, como eu já falei, no penúltimo dia, a gente estava, já tinha louvado o Senhor, lemos a palavra e fomos orar, fizemos uns círculos e fomos orar. Era no quintal da casa. E quando a gente tinha se reunido para orar, tinha, eu acho que estava eu, ela e a mãe das meninas e elas duas. Eu acho que tinha umas 6 pessoas ali, se não me falha a memória. Ali naquele círculo, orando. E aí, nesse dia, eu estava com a oportunidade de orar. Eu já tinha dado para ela a primeira oportunidade para ela orar. Ela orou, depois ela passou para mim para orar mais um pouco. A gente orando de olhos fechados, assim, em círculo e com as mãos levantadas. E, de repente, quando eu comecei a orar, eu vi uma senhora chegar por fora do círculo, assim, e ficou de braços cruzados, assim, uma distância de uns 2 metros de mim, assim. E aí eu parei de orar, travessei por dentro do círculo, assim, e fui até aquela moça lá, porque Deus disse para mim, vai lá, abraça aquela mulher e diz para ela que eu estou mudando a história dela agora. Eu não a conhecia, nunca tinha visto, mas eu fiz o que o Senhor mandou. Fui lá, abracei ela e disse para ela, o Senhor manda te dizer que Ele está mudando a tua história agora. Que de hoje em diante você não será a mesma pessoa, porque Ele está mudando a tua história. E voltei lá para o mesmo lugar que estava orando, encerrei a oração e fomos para casa. Quando foi no outro dia, a irmã Geisa falou, sabe aquela moça, aquela senhora que chegou aí, quando a gente estava orando ali, você estava orando naquela hora ali, ela é minha prima. Ah, tá, tudo bem. Aí passou, ficou por isso mesmo. E encerramos a campanha. Mas aos nossos olhos, a gente não viu nada de extraordinário. Não aconteceu nada de extraordinário assim, do que a gente imaginava que pudesse acontecer. Porque a gente sempre faz uma campanha, né, e espera que algo sobrenatural aconteça. Só que aí eu vim, em junho, eu pedi para voltar para cá, para o Tocantins, pedi sessão de volta, não consegui, aí estava tendo uns problemas de saúde, mas vim para cá, para o Tocantins, para fazer uns exames de saúde, e voltei para cá, para o Tocantins. Quando eu retornei lá, passei o resto de 2015, quando foi em dezembro, eu voltei para Boa Vista. E quando eu cheguei, a minha irmã falou, Socorro, tu lembra daquela mulher que na campanha de oração lá na casa da Geisa, aí que tu entregou um recado de Deus para ela? Eu digo, lembro. Pois é, Socorro, aquela mulher era lésbica. As meninas me falaram que ela era lésbica e que depois daquele dia ela se reconciliou, era crente desviada, se reconciliou
E hoje é uma mulher, um exemplo, tá congregando, e é uma mulher, voltou a ser mulher, deixou de ser homossexual. Eu fiquei muito maravilhada, porque olha o que Deus faz por uma vida, por uma alma, por uma alma. Deus faz essas coisas, sem eu saber de nada. Mas o Senhor colocou no meu coração para me fazer uma campanha de oração na casa daquelas meninas. Mas a campanha de oração, Deus trabalha dessa forma, não era por causa delas, mas sim por causa daquela vida que o Senhor mandou lá. Que chegou naquele dia, Deus sabe de todas as coisas, como está escrito aqui na palavra. O Senhor conhece tudo, Ele sabe de tudo. Olha o que diz a palavra assim: Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Que maravilha, Deus seja louvado. Jesus faz isso, Deus faz essas coisas pela gente. E eu fiquei muito maravilhada porque aos nossos olhos nada tinha acontecido de extraordinário. O porquê daquela campanha na casa das meninas. E inclusive a mãe dela, a mãe das meninas nem era crente, não aceitou Jesus. E a gente fica pensando que não, por que, né, que aconteceu? Mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabia que Ele colocou no meu coração, Ele prepara tudo, tudo por causa daquela vida, por causa daquela alma. A palavra do Senhor diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, que fique para nós como um aprendizado para a nossa vida, como uma reflexão. Nós temos que dar lugar para Deus trabalhar na nossa vida, para Deus nos usar. Eu peço muito, Senhor, usa-me, Senhor. Usa-me para a sua glória, porque esse é o maior prazer que eu tenho aqui na terra. É fazer a obra do Senhor. Eu sou a mulher do jejum. Eu vivo fazendo jejum, vivo fazendo campanha. Termino um e começo outro, termino um e começo outro. Porque é uma forma de eu me manter na presença do Senhor. É uma forma também de ajudar, porque se eu fico de jejum, o Senhor, a gente fica sensível ao Espírito Santo para ouvir o Senhor falar. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que é importante a gente ouvir Deus falar, mas o mais importante é a gente obedecer. Porque não adianta você dizer, ah, Deus fala comigo, eu ouço Deus falar, mas não obedece. Nós temos que ser diferentes, ser o sal da terra, temos que ouvir a voz do Senhor e temos que obedecer no seu ID para pregar o evangelho, em busca de almas, de salvação de almas. O Senhor, eu sempre digo para o Senhor, eu nem faço mais apelo para as pessoas. Ah, às vezes está num culto, vamos lá, vamos reconciliar, quer aceitar Jesus. Mas o Senhor, para a sua glória, me usa sim, para fazer campanha pelas pessoas, para pregar a palavra do Senhor. E logo depois as pessoas se rendem a Deus, se rendem a Cristo, aceitam Jesus. E isso é muito maravilhoso. Eu demorei para entender isso, que esse era o meu chamado, para orar pelas pessoas, ser uma intercessora, fazer campanhas de oração, interceder pelas vidas que estão dispersas, que o inimigo está levando, está destruindo. Esse é o meu papel, é o chamado do Senhor para a minha vida. E isso é muito maravilhoso. Eu fico muito feliz. Eu costumo dizer que eu sou feliz com Jesus. Eu sou feliz com Jesus porque o Senhor me enche de alegria, mesmo nas dificuldades, mesmo na luta, que a minha vida é uma luta, não é fácil não. Mas vale a pena, porque sempre depois de uma luta vem uma vitória. O Senhor nos dá vitória. E o mais importante é a gente poder orar pelas pessoas e o Senhor fazer a sua obra, o Senhor agir, o Senhor salvar, curar, libertar, porque nós viemos, foi para isso, foi para adorar o Senhor. E como eu adoro o Senhor desse jeito, dessa forma, me colocando no lugar para fazer algo, fazer diferença, para ajudar as pessoas. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque somente o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra e o mar e tudo que nele há, é digno de toda a honra e toda a glória. E que venha, que fique para a nossa reflexão, deixa Deus te usar. Confia no Senhor, tão somente confia e não questiona, confia no Senhor, que o Senhor faz grandes coisas, o Senhor tem feito grandes coisas para o seu reino, para a sua glória, para a sua glória.
E eu quero sempre ser um canal de bênção. Eu digo para o Senhor, Senhor, se eu não servir mais aqui nessa terra, Senhor, para fazer a sua obra, então o Senhor me mata, me leva, porque não tem mais sentido dessa vida. Não vai ter mais sentido. Porque depois que a gente se acostuma a fazer a obra do Senhor, depois que a gente tem intimidade com o Senhor, se a gente para de trabalhar, a vida fica vazia, não tem mais nenhum valor. E que fique para nossa reflexão. Tanto a leitura da palavra do Senhor, que o Senhor é luz, ele traz a luz para a nossa vida. Levou a luz para aquela jovem senhora naquele dia. Nem sei o seu nome, não sei se é casada, não sei. Que eu não perguntei, eu fiquei feliz com o que Jesus fez. Porque isso é o bastante, é ficar feliz com o que o Senhor faz, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. Papai do céu, muito obrigada, Papai do céu, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua compaixão com a vida das pessoas, com a alma das pessoas, Papai do céu, em nome de Jesus Cristo. E que pessoas, Senhor, que venha assistir esse vídeo, Senhor, que venha lutar pelos seus e para ser diferente, ser o sal da terra, ser verdadeiro diante do Senhor, não querer fazer para agradar A ou B, nem para se aparecer, porque o Senhor conhece o meu coração, Papai do céu, mas que venha realmente ter, Papai do céu, salvação de almas através, arrependimento, Senhor, arrependimento do pecado, em nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço e eu te agradeço, Jesus querido, amado, em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Espírito Santo, meu amado, muito obrigada, Espírito Santo, por me direcionar e por me ajudar, porque sem você, meu amado, eu nada sou. Sou apenas trapo de imundícia sem a tua presença, Espírito Santo. Mas com você eu sou mais que vencedora para a glória do Senhor. E posso ajudar outras pessoas. Obrigada. Obrigada e a paz do Senhor Jesus. Amém e amém.